Pessoal, vamos agora resolver a nossa terceira questão da prova da UES. Lembrando que é outra questão que você pode aí ter um probleminha, certo? Acabar sendo anulada. Por quê? Falta de um rigorzinho que poderia ser dado no texto, certo? Então vamos analisar como é que seria. O cara diz o seguinte: um estudante de física está realizando um experimento para investigar as propriedades do campo magnético. Durante o experimento, ele observa uma partícula carregada com carga Q movendo-se em uma região do espaço que contém um campo magnético. Ao analisar o movimento da partícula, o estudante faz as seguintes afirmações sobre o campo magnético. Mais uma vez, para você analisar aí os itens. Primeiro, o campo magnético é um campo vetorial, até aí correto, certo? Que exerce força sobre uma carga elétrica que em movimento, mas não realiza trabalho sobre ela. Pessoal, o item ele tinha tudo para estar aí correto, tudo direitinho. Só que o detalhe foi o quê? Ele está falando do campo magnético criando uma força sobre uma carga. A gente, quando trabalha com a força magnética que atua numa carga, você lembra que a força é dada pelo módulo da carga, vezes a velocidade da partícula, vezes o campo magnético que está atuando na região, vezes o seno do ângulo θ. Onde esse ângulo, pessoal, é o ângulo que existe entre esses dois vetores, velocidade e campo magnético. O que é que significa? Se você está com a partícula em movimento na mesma direção do campo magnético, quando eu digo na mesma direção, pode estar no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Isso faz com que o teu ângulo seja zero, no caso do mesmo sentido, ou 180, no caso dos sentidos opostos. E aí o seno de zero e de 180 é zero, o que zera toda a expressão. Então pode acontecer da carga estar dentro do campo e ela não receber força magnética. Então qual é o problema do item? Ele diz assim: o campo magnético é um campo que exerce força numa carga. Ele está confirmando que se você tem uma carga dentro de um campo magnético, ela vai receber uma força magnética. E isso nem sempre é verdade. Para que isso aqui aconteça, esse ângulo tem que ser diferente de 0 ou 180. Então a carga não pode estar se movimentando na mesma direção do campo. Tudo bem? Então, pessoal, esse item aqui é para ser considerado um item falso, tá certo? Porque ele está confirmando. Onde é que esse item estaria correto? Se ele tivesse dito assim: o campo magnético é um campo vetorial que pode exercer uma força, certo, na carga em movimento, porque aí estaria abrindo margem para a situação dele não poder exercer, quando a força magnética seria zero, no caso de estar na mesma direção, e dele poder exercer quando a carga estiver numa direção diferente do campo. Deu para entender? Então isso, se você, no caso, tomar como rigor aí a configuração, certo? No segundo item ele diz assim: embora a força magnética possa alterar. Lembrando, tá? No primeiro item ele fala sobre o trabalho ser zero. Como a força magnética ela vai atuar perpendicularmente à velocidade, então acaba que o trabalho dela realmente é zero. Ela não vai realizar trabalho sobre a partícula, tá? Mas aí o problema foi mais a questão da orientação da força e o campo, que não foi citado no item. No segundo item ele fala: embora a força magnética possa alterar a direção da velocidade, porque ela atua perpendicularmente, ela vai funcionar como força centrípeta, ela vai tentar alterar a direção, fazendo com que ele adquira uma curva da partícula carregada. Ela não pode fazer com que a partícula ganhe ou perca energia cinética. Isso por quê? Porque ela não vai atuar de forma tangencial. Então, como a força magnética ela vai atuar como centrípeta, ela vai atuar perpendicularmente à direção do movimento, isso significa que ela vai apenas alterar a direção da velocidade, não vai alterar o módulo. Ela funciona como resultante centrípeta, tá certo? Então, ela altera apenas a direção. A gente até aprende isso, pessoal, naquela regrinha da mão direita espalmada. Se você imaginar, por exemplo, que aqui eu tenho uma mão direita, certo? Vamos imaginar que aqui eu tenho uma mão direita espalmada. Imagina aí, palmazinha da mão. A gente costuma trabalhar o quê? O nosso polegar indicando a direção da velocidade da partícula, os dedinhos juntos aqui, indicando a direção do campo magnético, do vetor campo magnético, e você acaba trabalhando a tua força magnética saindo da palma da mão. Isso aqui quando você está trabalhando com uma carga positiva. Se a carga for negativa, essa força sairia das costas da mão. Tudo bem? Beleza? Então tu vai perceber que como a mão está espalmada, teu polegar aqui sempre vai estar perpendicular à direção que vai sair o quê? Da palma ou das costas. Ou seja, a força magnética perpendicular à velocidade vai fazer com que essa velocidade apenas altere a direção, sem alterar o seu módulo. Tudo bem? Beleza. Lembrando, tá, galera, que nessa expressão, aquele ângulo entre os dedos aqui e o polegar, seria o ângulo θ lá da expressão. Tranquilo? No terceiro item ele diz: o campo magnético sendo conservativo, aí já tá falso, certo? Aqui seria o item verdadeiro, aqui já tá falso. Por quê, pessoal?
Porque o campo magnético não é um campo conservativo, ele trabalha com linhas, certo? De indução fechadas. Então acaba que o seu campo magnético ele não trabalha conservando, certo, essa energia. Tudo bem? No caso, por exemplo, do campo elétrico, né, você pode ter esse sistema conservativo, tá certo? Agora no campo magnético não, então esse item já é falso. Então a gente só teria o quê? Apenas o item 2 como verdadeiro. Como não temos resposta para isso, seria uma questão também passiva de anulação. A UES coloca que o primeiro e o segundo item estão corretos, né, eliminando aqui o terceiro. Só que, como eu te disse, o primeiro item só estaria correto 100% se ele tivesse dito que ela pode ser, né, ela pode gerar uma força. E ele garantiu que ia exercer uma força, certo? Numa partícula que está em movimento. Lembrando que se ela estiver na mesma direção do campo, não vai existir essa força. Tudo bem? Então, né, seria possível aí de anulação dessa questão. Show?